Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deus nosso Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, que a nossa reunião seja muito bem abençoada, com a presença dos bons espíritos, e aqueles irmãos que quiserem vir participar com a nossa ideia de estudo. E nós estamos aqui com muita fé, com muita esperança, e vai dar tudo certo. Todos aqueles irmãos que quiserem uma melhora, vamos concentrar e estudar as coisas de Deus, que a melhora vem. Então, nós encarnados estamos aqui para isso, esperando a melhora. Mas como a nossa fé é grande, então nós estamos dizendo que vai dar tudo certo. Então, vamos dar por iniciada a nossa reunião de hoje, e que, graças a Deus, e assim seja. Que seja. Assim seja. Então, nós conversamos na semana passada, nós estamos vendo o Homem Integral, Joana de Ângeles. Fizemos a primeira reunião no dia 3 de fevereiro, começando o prefácio. E hoje nós vamos continuar no prefácio. Não estou escutando nada. Não está ouvindo nada porque Não está ouvindo nada porque eu estou com o microfone fechado. Agora abri. Falei um bocado de coisa que ninguém ouviu. Ai, me distraí. Então, mas repetindo, nós estamos vendo o livro Homem Integral. Semana passada, dia 3 de fevereiro, nós vimos o começo, o prefácio. E hoje nós vamos continuar ainda lendo o prefácio. E ainda tem alguns pedacinhos aqui para ver. Então começa, depois o seu Maurício faz o seguinte, pode ser? Sim. A filosofia, mediante as suas diversas escolas, tem procurado oferecer ao homem caminhos que o felicitem em contínuas tentativas de interpretar a vida e entendê-lo. Na semana passada, no prefácio, nós estamos vendo a definição de homem, né? O que é o ser humano, as definições diversas que se dão à questão humana, a visão mais humanística, mais materialista, mais espiritual. E aqui na continuação ele está falando sobre a filosofia, que a filosofia ela tem essa visão, né? As diversas escolas de filosofia, elas fazem perguntas, né, sobre a vida. Por que eu estou aqui? O que será de mim? Qual será o meu futuro? Né? Qual o sentido da vida? São perguntas assim que ela faz. Costuma-se dizer que a filosofia é mais pergunta, né? Ela é uma forma de provocar em nós essa reflexão sobre a vida, sobre a felicidade, como fazer. E aí ele vem aqui a psicologia. A psicologia, que inicialmente se confundia com a estrutura filosófica, de passo em passo libertou-se de seu jugo e, buscando estudar a psique, alcançou na atualidade expressão de relevo para a compreensão do homem, dos seus problemas, dos seus desafios psicológicos. A multiplicidade de tendências ora vigentes nessa área comprova o interesse dos estudiosos desta e das outras disciplinas do conhecimento, buscando a libertação do indivíduo em relação aos desafios e dificuldades que o afligem. Então, primeiro falou da filosofia, né, e agora a psicologia, que antes acreditava ser tudo a mesma coisa, filosofia e psicologia, uma coisa só. Mas aí de uns tempos para cá distinguiu, né? Psicologia, ela analisa a psique, a nossa compreensão
mental, né? Compreensão do homem, dos seus problemas psicológicos. Então é isso que a psicologia analisa. E aqui ela diz que mesmo dentro da psicologia tem várias tendências, né? Não é uma só. Ainda que ela pesquise o homem, nós vamos ver logo à frente, ela tem um estudo, né, sobre essa questão interior nossa, esse conhecimento sobre as nossas frustrações, nossas alegrias, enfim, as questões mentais, né? Que é isso que a psicologia estuda, né? As questões que envolvem a nossa mente, essa visão interior nossa, né? Essa busca nossa. É isso. Comentários? Interessante quando fala que antes a psicologia estava muito unida com a sociologia. Me pensando assim, significa que na época Sócrates, Platão, Aristóteles, todo aquele povo ali, eles também eram psicólogos, né, ao mesmo tempo, que eram juntos, né? Então, talvez eles não conseguiam distinguir ou separar as duas coisas. Então, a psicologia estava junto do estudo que eles faziam, né? E a gente observa a questão de psicologia, porque a filosofia, ela questiona, né? Ela nos dá questionamento. E é muito importante, porque a aprendizagem se dá pelas perguntas, né? Não é pelas respostas. Interessante que a gente faz o importante resposta, não é o contrário, né? O importante não é a resposta, o importante é a pergunta. Fala que aí no Espiritismo, fala que o Espiritismo é ciência, é filosofia e religião. Por quê? Eu fico pensando assim, parece que primeiro vem a filosofia, questiona, pergunta, indaga, aí vem a ciência, que busca provar, né? Buscar os dados e comprovar por meio de dados e de pesquisas. Aí depois vem a religião, que nos integra com Deus, que vem buscar esse lado nosso, o nosso lado que tem que aproxima do divino, né? Aproxima de Deus. Já aí a psicologia, ela busca entender, né, os nossos dilemas, né, da alma, do nosso entendimento. E é interessante que eu fiquei pensando aqui, nem um grande filósofo fez universidade, fez faculdade de filosofia. Joana de Ângeles, que tem essas séries psicológicas aí com o Divaldo, também não fez filosofia, não fez psicologia, e nem o Divaldo, que é o intérprete, que é o médium, também não fez filosofia. Aí mostra que a gente começa a pensar que as pessoas valorizam demais o curso universitário, acha que quem tem um curso universitário acha que é maior do que os outros que tem. E a sabedoria, ela independe disso, né? Porque o psicólogo é nato, ele não tem que fazer psicologia, porque já tem as noções da psicologia. O filósofo verdadeiro também. E é interessante que eu observei a prática, as teorias não ajudam muito na prática. Vocês já viram algum grande artista que tenha feito curso? Você pega um grande pintor de quadros, vamos observar se ele fez curso de pintura, de desenho, de gráficos. Não fez. Os grandes cantores
nenhum fez curso de música. E assim por diante, né? É até interessante. O maior professor que veio na Terra foi o Cristo, que ele não precisou de também fazer um curso de educação, porque já tinha todo o conhecimento. Porque a gente pensa no hoje, mas o que a pessoa já galgou do passado, né? Ele não tem um curso da agora, mas já vem ao longo do tempo estudando esses assuntos e tem toda a sabedoria. É só. Barçanufo, quer comentar? Não, deixa mais pra frente. Vamos pro próximo. Agora, essa aí, daqui a pouco você me ajuda a comentar, Barça. Algo recentemente, em 1966, eu não havia nem nascido, que eu nasci em 67, isso que é recente. Surgiu nos Estados Unidos a quarta força em psicologia. Então, em 66, surgiu nos Estados Unidos a quarta força em psicologia, que é a transpessoal, ampliando o campo de investigação além do behaviorismo, da psicanálise e da psicologia humanista, fornecendo mais amplos esclarecimentos sobre o homem integral. Interessante, né? Porque essas correntes, né, da psicologia transpessoal, behaviorista, psicanálise. O senhor quer a definição de behaviorismo? Eu coloquei aqui, ele está como link. Quer que eu mostre? Coloca lá. Deixa eu ver aqui. Ela tá em forma de link, justamente porque a gente não tem, eu mesmo não tenho muita fala. Aí fala que é uma abordagem psicológica que estuda o comportamento humano. Então, acho que, na verdade, é isso, né? Que estuda o nosso comportamento. Aí vai vários. O behaviorismo tem como princípios o comportamento é observável e mensurável. Então, nós temos condições de ver ou de observar e temos condições de medir o comportamento. Aí fala que é também moldado por estímulos. O que é moldado por estímulo? Porque, de acordo com o estímulo, você vai se comportando de acordo com os estímulos dados, né? Pode ser. Não significa que seja só, né, por estímulos, né? Mas pode ser por estímulos também. O comportamento pode ser previsto e controlado. O comportamento é resultado de experiência e condicionamentos. Então, pode passar para frente, né? O behaviorismo, então, ele trata da questão da mente humana, né? Do resultado, do nosso resultado. Nós somos fruto do meio, né? O meio é que molda a gente, a nossa forma de ser, tudo é pelo meio, né? Então, esse é o princípio do behaviorismo, né? O meio é o responsável pelo que nós somos. Então, se a gente não tomar cuidado e só pelo behaviorismo, a gente esquece, por exemplo, nós somos fruto do meio, né? Então, tudo se justifica pelo meio. Aqui tem a psicanálise, ó. Aí a psicanálise já é parte bem da psicologia, né? Se eu tem as análises, né? É uma teoria que ajuda a compreender os sentimentos e emoções e a identificar como o inconsciente influencia o comportamento. Ela é baseada nas teorias de Freud, considerado o pai da psicanálise.
Então, aqui já é um sentimento, né? Sentimento e emoções é que determinam o nosso comportamento. No outro é o meio. Se eu vou nascer no meio de pessoas que pensam de um jeito, eu sou fruto daquele meio. Aqui não, aqui é emoções que vão me trazer o que eu sou. São tentativas, né, que eles fazem para poder encontrar. A senhora queria ler mais? Não, tá bom. Não, tá bom. O que a gente percebe é que todas as teorias têm um fundo de verdade. Né? Tem um pouco de verdade. Inclusive, de acordo com o Espiritismo ensina pra gente, né? Nós somos produto do meio, poucos somos, né? Então nós somos um pouco produto do meio, sim. Porque o meio influencia? Claro que influencia. Você fala, as emoções influencia? Claro que influencia, mas não é só isso, né? Aí o Espiritismo mostra que é um conjunto de variáveis. Então, por exemplo, o nosso passado, que vai influenciar nas nossas emoções, vai influenciar a nossa vida, nosso comportamento. Aí tem pessoas que acham que tudo é produto do meio. Então, se você for morar no meio de um grupo que pratica o mal, automaticamente você vai fazer o mal. Você tem aí a gente, de acordo com o Espiritismo, ensina que isso é uma grande verdade que pode acontecer, porque nós podemos ser influenciáveis, né? Nós somos influenciáveis, mas não significa que a gente vai errar, porque nós também somos nós, né? Nós somos produto do nosso passado, da nossa construção já passada. Nós somos só do hoje, né? E quando a gente, igual uns falam que do produto do meio, fica como se a gente tivesse somente meio influencia e mais nada, né? Por isso que essa humanista, ela vai contra o behaviorismo, porque ela diz que o ser humano ele tem livre-arbítrio, essa humanista, né? Que é o behaviorismo nega o livre-arbítrio, nós somos fruto do meio. Exato. Aí já vem outro lado. Aí já vem o que eu estava falando. Tudo é verdade? Né? Nós somos produto do meio, somos também, em parte, né? Mas nós somos indivíduo único, multifacetado, somos. Mas só que mesmo nós sendo único, nós somos influenciados. Nós vivemos no meio e esse meio influencia. Por isso que quando fala assim, por que é importante a família? Por que um pai que educa bem o filho, ele pode transformar o filho que já veio com vários e vários erros? Porque é um pouco produto do meio. Olha aqui, a criança veio com tantos e tantos erros. Mas aí, quando ele chega na Terra, o pai dele, ele veio de uma família muito legal. Pai, mãe, irmãos. E ele que trabalha tudo de acordo com ética, com amor, na caridade. Então, essa criança, ela pega, mesmo ela sendo, de acordo com essa psicologia humanista, tendo indivíduo único, pronto, e já trouxe todo o seu eu, pronto, que nós sabemos que é verdade isso, mas ele vai ser influenciado pelo meio do pai, que é bom, que trabalhou uma boa educação. Por isso que fala a importância de uma boa educação, porque os pais podem moldar seus filhos, embora os filhos sejam únicos, sejam indivíduos, com todos os seus erros e qualidade que já trazido do passado, né? Ok. Aí fala que os teus pioneiros vieram dos quadros da psicologia humanista, facultando a introdução de alguns ensinamentos e experiências orientais, graças aos quais abrem espaço para uma visão espiritualista do ser humano em maior profundidade. Por isso que a gente analisa. Nunca a gente vai entender
e não deve entender que uma corrente é a verdadeira. Uma corrente tem parte, tem fração da verdade, né? Cada uma tem fração da verdade. Mas se tomar todas, pegar a fração da verdade de uma, com a fração da verdade da outra, com a fração da verdade da outra e da outra, consegue uma verdade mais plena, né? Era isso. Boa noite, dona Diva, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Diva. Boa noite. Boa noite. Muito bem, estamos no estudo aqui. Então, como o senhor disse aí, isso tudo é uma evolução, né? E ela vai chegar na questão do homem integral aí, ó. Tudo isso, ó. Filosofia, depois a psicologia, depois as várias correntes da psicologia, que em alguns momentos elas se opõem, né? Mas depois elas se complementam, como o behaviorismo, se ele é levado ao extremo, né? Ele nega o livre-arbítrio, nega a história de vida nossa. Mas como o senhor mesmo disse, o meio tem influência sim, só que ela não é determinante, ela não tira o livre-arbítrio, né? Nós temos heranças, né? Nós somos fruto também das emoções, né? Como diz a psicanálise, né? Nós somos fruto de várias situações, né? Que vai chegar então à questão do homem integral. E pensando de novo, né, na questão que o senhor lembrou lá no início do espiritismo, né? Então, espiritismo, filosofia, ciência e princípios religiosos. Kardec tomou um cuidado nessa questão da palavra religião, porque a religião ela tem esse viés, né, de ser partidária, né, dela se colocar nessa condição. Então ele falava princípios religiosos, né, não a religião institucional como a conhecemos. E até a revista espírita, ela é revista de estudos psicológicos, é o título da revista. Naquela época ele já começava a ver a questão da psicologia como importante. Talvez nós chegamos, né, à questão do homem integral, né? Então essa psicologia espiritual, né, nós estamos estudando, que daí ela engloba todas essas correntes, mais a filosofia, né, e traz então a ciência para poder comprovar tudo isso. Eu penso que é por aí. Aí nós vamos ver mais para frente, né, na Joana de Anjos, o que ela vai dizer. Vamos para frente então, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? O Espiritismo, por sua vez, olha aqui, ó, o Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico, estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando-o na equação dos seus problemas sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Então aqui ele traz que o Espiritismo ele sintetiza, ele junta tudo isso aí, sem a violência, quer dizer, ele faz uma forma de se harmonizar com as correntes, né? Podemos filtrar em cada uma delas um pedacinho, né, que serve para essa formação do homem integral, que é o nosso estudo desse livro. Na presente obra, fazemos um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, procurando oferecer terapias de fácil aplicação, fundamentadas na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos. Então, ela completa aqui dizendo que o objetivo, né, nosso aqui no nosso estudo ao ler esse livro vai ser então a gente encontrar as encrencas que tem dentro da gente, né? Essa que é a questão. Perturbação psicológica nada mais é que isso. E como enfrentar elas. E ela apresenta
algumas terapias de fácil aplicação. Provavelmente ela vai apresentar algumas receitas, né, de como a gente lidar com ódio, né, com medo, com as crises de ansiedade, né, de depressão. Nós vimos até no índice, né, tem várias questões, né, que ela vai colocar em estudo aqui. E sempre apresentando como modelo Jesus. Jesus é um homem integral, né, que é a nossa meta. Gratidão. Então, o que fala, e a gente até já comentou antes, né, que o Espiritismo sintetiza, né, diversas correntes de pensamento psicológico. Então, todas as correntes, o Espiritismo pega a parte dela. Então, não coloca nenhuma como a única, mas não descarta também nenhuma delas, porque todas elas têm o seu lado. Por quê? Por que é interessante? Porque o próprio Espiritismo fala que o ser humano, ele é único, ele é pronto. Ele chega aqui, chega com a reencarnação, nós chegamos um ser individual e único, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas qualidades, com toda a nossa carga emocional criada ao longo de muitas encarnações. Mas aí, como nós falamos, mas o ambiente que nós vivemos, ele determina em grande parte o que nós vamos ser. Em grande parte. Porque nós tendemos a seguir os padrões criados pelo meio, né? Então, nós temos muita possibilidade de seguir o padrão daquele lugar que nós vivemos. Por isso, vem a importância, né, da família. Por que a família é importante? Porque o próprio Kardec, nas obras espíritas, fala que a maior a sociedade, o aglomeramento mais importante de todo mundo, de toda coisa, é a família. Porque por meio da família nós temos condições de moldar. Se nós somos moldados, olha aqui, se nós somos moldados, é porque nós não estamos prontos. Então, quando nós somos moldados, significa que nós somos, de alguma forma, influenciados. Aí por isso que é importante do pai que é bom influenciar o filho para o bem. Mas quantos pais não direcionaram os filhos para o crime? Né? Direcionaram, quer dizer, o filho chegou e foi influenciado pelo pai para praticar mais erros. Aí depois ele vai ter que voltar em outros tempos para tentar influenciar agora para o bem, né? Porque aí vem a questão do comportamento. Então, tudo são parcelas, né, do conhecimento. Eu imagino que cada linha dessa da psicologia, a pessoa tentou enxergar uma coisa, como ele enxergou. O behaviorista, quando enxergou que o homem é produto de estímulo, o seu estímulo acontece, aí ele criou a teoria que é assim, né? Mas ele não olhou o homem como um todo. Ele não olhou como um todo. Mas quando a outra linha imaginou que o homem ele já é integral, o seu ser já é único, também ele desprezou essa possibilidade de influenciação. Quando ele analisou que o homem, o ser humano, é produto das emoções, ele olhou que as emoções determinam muito a nossa vida, mas esqueceu de dar vários fatores que também influenciam, não só as emoções, e assim por diante. O Espiritismo vem e traz, aproveitando todas essas, mas a parte boa, né, de cada uma dessas linhas. Isso.
Ok. Esse é seu, né? É o finalzinho do prefácio. Embora reconheçamos singela nossa contribuição, diz a Joana, né? Esperamos, de alguma forma, auxiliar aqueles que nos leiam com real desejo de renovação e de aquisição de saúde psicológica, conscientes de havermos feito o máximo ao nosso alcance nesse grave momento da humanidade. Então, esse grave momento da humanidade significa que seja só hoje, né? Significa já desde quando ela preparou, né? Porque é 90, né? Eu tenho a impressão que o momento grave de 90 está mais grave em 2025. Tá, parece. Então tem muito aqui. Então hoje eu já tenho o quê? 35 anos? 35 anos. Agora 20 de fevereiro. Olha, 20 de fevereiro. Ó. Daqui 10 dias completa 38 anos que ela fez a mensagem. E ela estava analisando todo esse período, né? Seria 90, seria 2000, 2020, e assim por diante. Então, esse período longo de dificuldade que nós estamos enfrentando. Aí, então, ela encerra, né, o prefácio dela falando da intenção que, mesmo sendo pouco, ela colocou que reconhece que é singela a contribuição, quer dizer, fraca, quer dizer, pequena contribuição, mas, na verdade, a gente percebe que é grande, né, a contribuição, não é pequena assim, não. É o caminho, né? Nós estamos buscando saúde psicológica. É a saúde que a medicina agora contemporânea está cada vez mais se aproximando, né? A própria Organização Mundial da Saúde, né, fala dessa saúde maior, né? Essa saúde que envolve as emoções, os fatores psicológicos. E a gente chega até a entender que às vezes a pessoa tem uma enfermidade física e tem saúde, e outros não têm enfermidade física e não têm saúde, né? Porque a saúde integral, ela transcende isso aí, ela vai além. E como espírita que somos, nós cada vez mais entendemos que às vezes o nosso remédio é justamente aquela enfermidade que nos incomoda, a busca dessa saúde psicológica. Muito bem, então com isso nós terminamos o prefácio. Na próxima, né, eu não sei se o senhor já quer ir para a parte, então dá para fazer um pouco mais, que aí o próximo é já o primeiro capítulo, que é Fatores de Perturbação, capítulo 1. Quer começar? Agora que é 2033, né? Não dá pra gente fazer, dar um comecinho, né, nele lá. Fazer o primeiro, né? Pra gente começar, é um tempinho. Pelo menos o primeiro. Então, vamos lá. A segunda metade do século XIX transcorre numa Eurásia sacudida pelas contínuas calamidades guerreiras que se sucedem, truanesca, dizimando vidas e povos. E duas palavrinhas aí que eu nunca tinha ouvido falar, Eurásia, né? Eurásia se trata da Ásia e Europa, que são... Antes tinha a união das duas, né? Tem uma época que as duas eram unidas, né? E virou Eurásia, né? Eurásia, tá. Então, aí até coloquei uma colinha embaixo, né? Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Chipre, Geórgia, Rússia e Turquia. Depois tem a outra palavra, truanesca. Aí, truão, pessoa que age com inconveniência, idiota. O Google me mostrou. Então, a segunda metade do século XIX transcorre numa Eurásia sacudida pelas contínuas calamidades guerreiras
se sucedem truanescas, dizimando vidas e povos. As admiráveis conquistas da ciência que se apoia na tecnologia não logram harmonizar o homem belicoso e insatisfeito, que se deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que o transforma num quadro orgânico que pensa a caminho de aniquilamento no túmulo. Possuir, dominar e gozar por um momento são a meta, a que se atira desarvorado. Esse primeiro quadro aqui, ela apresenta uma visão do mundo assim bem difícil, né? Nosso mundo, conquistando, avançando na ciência, mas estamos cada vez mais guerreiros, né? Belicosos aqui, né? Então, mais voltado para a guerra. Não conseguimos harmonizar esse avanço na ciência com a questão tecnológica, a questão de harmonizar conosco mesmo, né? Nós estamos cada vez mais voltados ao materialismo, utilitarista. Barça Novo, adormecido. O barulho forte. É. Barça Novo? Opa! Ah, tá. Acho que você quer fazer um comentário ou não? Não, sabe o que aconteceu? Que eu estava cochilando e não escutei direito. Ah, bom. É, então tá bom. Então, se não ouviu, a gente continua, a gente comenta aqui, daí depois você entende, você se posiciona. Entende? Então, então aquele apresenta então, o nosso mundo com uma visão assim bem ruim mesmo, né? Que tava melhor. Olha, veja bem, 90, né? Vamos sempre nos situar na data, né? E hoje parece que continuamos, né, com essas visões assim bastante bizarras, né? Fala truanescas. Eu acho que diz pessoa que age com inconveniência idiota, acho que nós estamos cada vez mais truanesco, então, né? Pensando bem, né? Nós estamos exagerando. Nós estamos vendo guerras mais loucas, né? Cada vez mais voltado para o materialismo utilitarista, né? Então, o homem é um amontoado orgânico que pensa caminho do aniquilamento no túmulo. Nós não pensamos no futuro espiritual, né? Possuir, dominar e gozar por um momento são a meta, que se atira desarvorado, né? E hoje parece que estamos até mais, dá a impressão que está mais, né? Que agora envolve as religiões, né? Está aí as correntes religiosas se unindo em torno de ideologias bastante estranhas, né? Defendendo ideias totalmente contrárias à visão de Cristo e falando em nome de Cristo. É uma coisa bastante estranha mesmo. É isso. Aí fala a segunda metade do século XIX, significa, na época, justamente Kardec, né? Porque Kardec foi, que lembra que o século XIX é os anos 1800. É isso mesmo, né? Ele tá falando dessa época, né? Não é da época atual. Da época de Kardec mesmo. Então, Kardec foi justamente na segunda metade do século XIX, nos anos 1800. Não é o século XX. Dos anos 1860 e alguma coisa, que foi a época que ele trabalhou. 57 foi o Livro dos Espíritos, né? Aí depois 70, então foi tudo depois da metade do século já. É isso mesmo. Aí, uma época que já continha as calamidades guerreiras, né? E que hoje continua do mesmo jeito, ainda, né? Dizimando vidas e povos. Ainda está assim. Acabando com cidades, destruindo cidades todas. E depois vai falar das admiráveis conquistas da ciência que se apoiam na tecnologia, não logram harmonizar o homem, não conseguem, né, êxito para harmonizar o homem belicoso e insatisfeito que se deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista. Então, por mais que a ciência evolua, que a tecnologia evolua, mas o homem não está conseguindo ser harmonizado por isso. Imagina agora com as fake news que faz parte da tecnologia. Então,
Aí chegou a tecnologia que deveria unir as pessoas, utilizar a tecnologia para levar paz, levar amor, levar luz aos corações. As pessoas utilizam a tecnologia para atacar o outro, para humilhar o outro, para levar as mentiras que assustam, mentiras que levam difama outra pessoa, e de forma tão assim, devido a toda a tecnologia está tão assim evoluída, eles criam uma coisa tão perfeita que as pessoas que ouvem pensam que realmente foi fulano que disse, né? Então, aí mostra que se lá a tecnologia da época, nos anos 1800, e 50 e tanto, 770, ela já falou nisso, mas hoje continua ainda talvez mais alto grau ainda. É só. Ok. Barçanufo, você quer fazer algum comentário? Só um pouquinho só. É sobre, vamos supor, não tem muito a ver, mas às vezes tem, né? Que o presidente dos Estados Unidos, ele está, eu não sei, mas eu acho que ele está pregando o egoísmo, né? Jesus já dizia que tinha que amar o vosso próximo, e ele é o contrário, ele está odiando o vosso próximo, né? Expulsando os coitados de lá. Eu quero ver daqui a um dia onde é que ele vai arrumar gente para trabalhar, né? Porque os de lá, às vezes, não vai dar conta, né? Do desenvolvimento industrial e tudo. Onde é que ele vai achar gente para trabalhar? Vamos ver, né? Vamos ver o que dá. É só isso mesmo. Ok. Então tá por sua conta, seu Maurício. Ou então... Quer que aumente o som? Como é que tá? Tá baixo? A Dil saiu? Então ela, acho que deve ter dado algum problema.